Olá pessoal, paz e bem a todos, espero que vocês estejam muito bem com a graça de Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Informação Católica. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Toda semana traremos novidades, informações e esclarecimentos da nossa fé. Deixe o sininho ativado para receber as notificações e ficar por dentro de toda a informação que traremos especialmente para você. Se inscreva também nos demais canais católicos. São todos excelentes canais que eu super recomendo para você. Nesse vídeo daremos sequência às informações e esclarecimentos de como a Igreja Católica combateu o nazismo. Veremos muitos relatos de pessoas importantes, contemporâneas ao assunto em questão, desmentindo assim toda a difamação e calúnia inventada posteriormente para denegrir a imagem do Papa Pio XII e da Igreja Católica. Em 1939, o cardeal Eugênio Pacelli foi nomeado Papa, assumindo o nome de Pio XII. Durante seu pontificado, desenvolveu atividades de acolhida aos judeus. Através da sua obra, conseguiram salvar mais de 800 mil judeus. O Santo Padre os escondia no Vaticano, sobretudo na residência papal em Castel Gandolfo. Inclusive, em sua cama nasceram aproximadamente 42 bebês, filhos de refugiados. Em agradecimento a esse gesto, vários foram chamados de Eugênio. Também entregou a Israel Zolli, o então grande rabino de Roma, uma enorme contribuição em ouro para completar os 50 quilogramas deste metal que os nazistas pediram para a comunidade israelita em menos de 24 horas. Caso contrário, todos seriam deportados. Este e outros gestos de caridade fizeram com que o rabino, com o tempo, se convertesse ao catolicismo, sendo batizado com o nome de Eugênio. O cardeal Jules Gerard Saliège é considerado um herói, porque durante a Segunda Guerra Mundial enfrentou os nazistas a fim de defender os judeus na França. Obedecendo ao mandato do Papa Pio XII, empenhou-se em melhorar os campos de detenção no sudoeste do país e também publicou vários documentos em favor do povo judeu. Em 1941, escreveu às autoridades de Vichy para rechaçar as políticas antijudaicas. Já no ano seguinte, o cardeal difundiu uma carta pastoral que foi proibida pelas autoridades. Os judeus são homens e mulheres. Não podemos maltratá-los. A descrição. São seres humanos. São nossos irmãos como os outros. Um cristão não deve esquecer isto, expressou na carta. Em 2012, por ocasião dos 70 anos da Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas prenderam 13 mil judeus parisienses, o Yad Vashem de Jerusalém acrescentou uma incisão à Medalha dos Justos. Entregada postumamente em 1970 ao cardeal, para agradecer-lhe pela defesa dos judeus. O beato Odoardo Fortierini
Foi um católico militante desde a sua juventude e recordado por seu grande empenho em salvar os judeus. Aos 27 anos, tornou-se presidente da Ação Católica na Itália, onde centrou seu apostolado em captar os jovens antes do fascismo. Além disso, foi diretor do jornal católico L'Avvenire. Junto a outros, em 1943, ajudou mais de 100 judeus a fugir para a Suíça. Em 1944, foi preso pelos nazistas enquanto atendia um judeu em um hospital. Levaram-no a um campo de concentração em Hersbruck, onde as condições de vida eram precárias. Entretanto, o jornalista nunca reclamou e se manteve firme até o final. Morreu nesse mesmo ano por causa de uma septicemia, devido a uma infecção no joelho. Atualmente está em processo de canonização. O sacerdote italiano Ottavio Posta realizou uma grande façanha. Na noite de 19 de junho de 1944, com a ajuda de um grupo de pescadores, atravessou o lago Trasimeno para resgatar os judeus que eram prisioneiros no castelo da Ilha Maior, por causa das leis raciais. Ao chegar à ilha, o padre Posta fez os habitantes levarem os judeus à beira, onde os ingleses esperavam. Também acompanhou os libertos, enquanto atravessavam o lago. Tudo isso em meio aos tiros de metralhadoras. Em uma carta escrita em 1944, os resgatados assinalaram que Dom Ottavio Posta, pároco da Ilha Maior, no lago Trasimeno, durante o período de nossa prisão na ilha pelas leis raciais, ofereceu a cada um de nós uma grande ajuda e consolo. Em setembro de 2011, recebeu o título de Justo entre as Nações, a condecoração mais alta concedida pelos judeus. O venerável arcebispo Andrew Shepsky, líder da Igreja Grego-Católica na Ucrânia, de 1900 a 1944, colocou sua própria vida em risco e salvou centenas de judeus durante a ocupação nazista. Em 1901, foi nomeado arcebispo metropolitano da eparquia ucraniana de Lviv, convertendo-se assim no líder da Igreja Grego-Católica da Ucrânia. Seu mandato esteve marcado pelo conflito e pela perseguição pelos sucessivos governantes da Ucrânia, inclusive o Império Russo, a Segunda República Polonesa, a Alemanha nazista e a União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, esteve contra a política nazista para os judeus e pedia para que seus fiéis os tratasse bem, tal como o menciona em uma carta pastoral escrita em 1942. Também exortou seus sacerdotes e abades locais a refugiar os judeus. Neste trabalho, recebeu ajuda do seu irmão, o beato Clementin Shepsky, archimandrita de monges estuditas da Igreja Grego-Católica Ucraniana. Além disso, usou seus recursos para criar uma clínica gratuita e ajudar as vítimas da guerra. Em julho de 2015, o Papa Francisco autorizou o decreto que reconhece suas virtudes heróicas. No outono de 1943, Magdalena Sei, superiora do convento das Irmãs Servas de Maria Santíssima Dolorosa, acolheu e escondeu 12 meninas judias que fugiam da perseguição nazista da Polônia, Bélgica e França. Esse gesto foi uma resposta ao apelo do então Cardeal de Florença, Dom Elia Dalla Costa.
a fim de proteger e acolher os judeus. No final da guerra, quase todas encontraram com seus pais, menos duas. No último dia 13 de janeiro, o convento foi reconhecido como Casa da Vida pela Fundação Internacional Raoul Wallenberg. Vamos ver agora alguns testemunhos históricos de judeus renomados se pronunciando em favor e agradecimento à Igreja Católica e ao Papa Pio XII. Golda Meir. Choramos a um grande servidor da paz, que levantou sua voz pelas vítimas, quando o terrível martírio se abateu sobre nosso povo. Golda Meir, ministra do Exterior de Israel, outubro de 1958, ao morrer Pio XII. Albert Einstein. Quando aconteceu a Revolução na Alemanha, olhei com confiança as universidades, pois sabia que sempre se orgulham de sua devoção por causa da verdade. Mas as universidades foram amordaçadas. Então, confiei nos grandes editores dos diários que proclamavam seu amor pela liberdade. Mas, do mesmo modo que as universidades, também eles tiveram que se calar, sufocados em poucas semanas. Somente a Igreja permaneceu firme, em pé, para fechar o caminho às campanhas de Hitler, que pretendiam suprimir a verdade. Antes, eu nunca havia experimentado um interesse particular pela Igreja, mas agora sinto por ela um grande afeto e admiração, porque a Igreja foi a única que teve a valentia e a constância para defender a verdade intelectual e a liberdade moral. Albert Einstein, judeu-alemão, Prêmio Nobel de Física, na revista norte-americana Time, em 23 de dezembro de 1940. Einstein teve que fugir da Alemanha nazista e foi acolhido nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. Isaac Herzog. O povo de Israel nunca se esquecerá o que Sua Santidade Pio XII e seus ilustres delegados, inspirados pelos princípios eternos da religião, que formam os fundamentos mesmos da civilização verdadeira, estão fazendo por nossos desafortunados irmãos e irmãs nesta hora. A mais trágica de nossa história, que é a prova viva da divina providência neste mundo. Isaac Herzog, Gran Rabino da Palestina, em 28 de fevereiro de 1944. Juiz Joseph Proskauer. Temos ouvido em muitas partes que o Santo Padre Pio XII foi omisso na salvação dos refugiados na Itália, e sabemos de fontes que merecem confiança que este grande Papa estendeu suas mãos poderosas e acolhedoras para ajudar aos oprimidos na Hungria. Juiz Joseph Proskauer, presidente do American Jewish Committee, na marcha de conscientização de 31 de julho de 1944 em Nova York. E aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixe o like, deixe também o seu comentário. Compartilhe. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Amém.